Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 452. Otsutsuki Toneri sentiu a morte se aproximando. Ele não ousou hesitar nem por um segundo e imediatamente usou Kushiose no Jutsu, técnica de invocação. No instante seguinte, ele invocou uma enorme estátua de pedra à sua frente. Só então sentiu um mínimo de segurança. Afinal, aquela estátua não era apenas sólida, como também podia se restaurar automaticamente após ser destruída. Por mais assustadora que fosse a força daquela palma, não deveria ser capaz de feri-lo. Bum! A estátua inteira explodiu no mesmo instante, despedaçando-se em 4 pedaços retorcidos. Os olhos de Toneri se arregalaram em descrença. A onda de choque o arremessou para longe, e por um momento a dor foi tão intensa que ele mal conseguia respirar. Neji baixou a mão, expirou e bufou. Só isso! Seus fundamentos de combate nem se comparam aos do Naruto. Na verdade, Toneri não tinha muita experiência em combate. Vivendo sozinho na lua, raramente tinha chance de lutar. Na maioria das vezes, ele simplesmente confiava em sua força avassaladora para intimidar oponentes mais fracos. No momento em que encontrava alguém do mesmo nível de poder, era derrotado apenas pela falta de experiência. Quanto mais quando a força bruta de Neji era claramente superior à sua. Atrás deles, os 2 espectadores observavam com evidente prazer. Uma luta entre 2 usuários do Tenseigan foi simplesmente interessante demais. Natsuki observou Toneri ser arremessado para longe, quebrando sementes de girassol enquanto falava. Orochimaru, prepare suas ferramentas. Aquele cara está tossindo sangue. Não se esqueça de coletar tudo que cair. É valioso. Não me diga o que fazer. Orochimaru lambeu o rosto, empolgado. Então ele começou a teorizar em voz alta. Mas ele acabou de dizer que nasceu sem olhos. Ele trocou o Byakugan pelo Danabi e mesmo assim, despertou o Tenseigan tão rápido. Será que é uma questão de linhagem sanguínea? A Goromo e a Mura herdaram diferentes aspectos do poder da Kaguya. Se as linhagens sanguíneas de seus descendentes se fundissem, isso poderia despertar um novo poder? Hehehe, isso está ficando cada vez mais interessante. Neji-kun, vá com calma. Não estrague o material de pesquisa tão excelente. Natsuki parou no meio da mastigação e lançou um olhar de soslaio para a cobra. Era preciso dizer, Orochimaru era um cientista de primeira linha. A partir das poucas falas de Toneri, ele já havia formulado uma hipótese plausível. Isso era insano. Assim que Orochimaru pôs as mãos em Toneri como espécime, começou a compará-lo com o Byakugan do clã Hyuga, e até mesmo com o Sharingan e o Rinnegan do clã Uchiha. Ele pode realmente produzir algo chocante. E quando isso acontecesse, o mundo Shinobi ganharia vários outros poderosos guerreiros do nível dos 6 caminhos. Não havia como o clã Otsutsuki invadir e vencer. Ainda assim, Natsuki tinha ouvido rumores sobre um tal de Deus Otsutsuki. A escala de poder na era Boruto só ficava mais ridícula. Parecia que a história tinha pulado direto de Dragon Ball para Dragon Ball Super, níveis de poder absurdos, e nem era divertido de assistir. Natsuki concluiu que ainda tinha espaço para evoluir. Se um dia ele conseguisse resistir a 100 vezes a gravidade como Kakaroto, ativar o Nikuton, liberação corporal, e combinar isso com o Ashimon Tonko, 8 portões. Talvez ele realmente pudesse dar um soco na cara daquele tal Deus Otsutsuki. Enquanto isso, Naruto e Sasuke correram para o interior do complexo do castelo. Qualquer marionete que encontrassem era eliminada instantaneamente. Mas Naruto não conseguia evitar a sensação de inquietação. Sasuke, por que não há pessoas vivas aqui? São todos bonecos. Não me diga que aquele tal de Toneri realmente mora sozinho na lua? Quem sabe? Sasuke não se deu ao trabalho de pensar nisso, mas ainda assim avisou. Naruto, você é o idiota mais mole que existe. Não comece a sentir pena daquele desgraçado de cabelo azul e branco só porque ele mora sozinho aqui em cima. Naruto protestou imediatamente, eu não tenho coração mole. Sasuke deu uma risadinha discreta, sem se dar ao trabalho de repreendê-lo. Ele conhecia a personalidade de Naruto melhor do que ninguém. Perdoar as pessoas era praticamente o estado natural de Naruto. Pouco tempo depois, eles chegaram à parte mais profunda e viram a Nabi. Ela estava presa em uma gaiola, com as mãos acorrentadas por correntes de ferro. Seus olhos estavam cerrados com força e lágrimas de sangue escorriam por suas bochechas. Aquele desgraçado, ele realmente arrancou os olhos da Nabi. Naruto vociferou. O olhar de Sasuke desviou-se para o enorme olho próximo. Algo nele parecia errado. Seus instintos gritavam em alerta, mas o olho gigante não se moveu. Ele não hesitou. Sacou a espada Kusanagi e abriu a gaiola com um golpe, depois cortou as correntes. Então ele puxou a Nabi para seus braços. Pequeno, macio. Por uma fração de segundo, ele congelou. Quando Nissan me segurou naquela época, foi assim que me senti. Se eu tivesse um irmão ou irmã mais novo, talvez fosse como com a Nabi. Não é à toa que o Neji é um idiota obcecado pela irmã. Esqueçam a Hinata por um segundo, a Nabi é até bonitinha. O pensamento passou-lhe pela cabeça num instante, mas sua boca se moveu rapidamente. Anabi, você está bem? A Nabi parecia radiante. É o Sasuke Ni. Sasuke Ni, eu estou bem. Só tive meus globos oculares arrancados, só isso. A pálpebra de Sasuke tremeu. Você chama isso de bom? Não se preocupe. Seu Neji Ni está lutando contra o vilão agora mesmo. Aquele cara roubou seu Byakugan e despertou o Tenseigan. Assim que o Neji Ni derrotá-lo, ele falou como se fosse óbvio. Você vai recuperar a sua visão. A Nabi piscou. O Tenseigan é meu?
Sasuke respondeu sem hesitar, claro que são seus. Aqueles eram os seus olhos. A empolgação de Hanabi aumentou ainda mais em vez de diminuir. Então isso significa que eu posso ser tão forte quanto o Neji-ni e o Sasuke-ni? Que ótimo! Então eu também posso proteger minha irmã. Aquele desgraçado realmente ousou cobiçar minha irmã. Eu vou acabar com ele. Naruto também se inclinou para frente. Hanabi, Hinata está morrendo de preocupação. Eu prometi a ela que traria você de volta. Hanabi sorriu para Naruto. Obrigada, Naruto-ni. Ela sabia melhor do que ninguém o quanto sua irmã gostava daquele idiota loiro. Naquela época, quando queria que Hinata se livrasse do fardo de herdar o papel do clã, ela se esforçou ao máximo para derrotar a irmã repetidas vezes. Mas então Neji-ni surgiu como um cometa e mudou o clã Hyuga para sempre. Hanabi acreditava que contanto que Hinata reunisse coragem para se confessar, ela definitivamente conquistaria Naruto. Então, é claro que ela tinha que ser gentil com seu futuro cunhado. Sasuke interrompeu com voz cortante. Hanabi, você sabe qual é a do Toneri? A expressão de Hanabi tornou-se séria. Ele provavelmente ficou sozinho por muito tempo, por isso fala bastante. Ele me contou algumas coisas. O ramo deles descende de Otsutsuki Amura, o irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos, e eles permaneceram na lua. Seus ombros se tensionaram. Mas mais tarde, devido a conflitos de crenças, eles se dividiram em uma casa principal e uma casa filial. O ramo secundário acreditava que o mundo shinobi criado pelo sábio dos 6 caminhos era um fracasso por estar repleto de guerras intermináveis, e que eles deveriam seguir a vontade do ancestral e destruir o mundo shinobi. O ramo principal apoiava a paz. Depois disso, a casa principal e a casa filial entraram em guerra. A casa principal foi completamente derrotada. A casa filial também foi reduzida a quase nada, até que no final, Hanabi engoliu em seco, o medo crescendo em seus olhos. Só restou Toneri. Enquanto falava, ela tremia, visivelmente abalada pelas implicações. Ela conseguia facilmente imaginar, se o clã Hyuga nunca resolvesse o conflito entre a casa principal e a casa secundária, mais cedo ou mais tarde enfrentariam o mesmo desastre. Um dia, eles acabariam como o ramo lunar Otsutsuki, todo o clã dizimado, restando apenas um único sobrevivente. Por sorte, o clã havia produzido Neji-ni, e vendo Neji-ni assim agora, foi simplesmente o melhor. Capítulo 453. Sasuke percebeu o medo da garotinha e instintivamente a abraçou com mais força. Então aquele olho gigante. Hanabi engoliu em seco. Ele é formado a partir do Byakugan de todos os membros daquele ramo Otsutsuki reunidos. É um Tenseigan gigantesco, e tem um poder terrível. Toneri quer usar esse olho gigante para controlar a lua e esmagá-la contra a terra, destruindo completamente o mundo shinobi. Um Tenseigan gigantesco? A lua colidindo com a terra para destruir o mundo shinobi? Parecia absurdo, sinceramente. Nem pensar que vou deixar. Naruto rosnou, já começando a condensar shurikens da esfera da busca da verdade em sua mão. Vou destruir aquele Tenseigan gigante. Pare, Naruto. Sasuke o interrompeu imediatamente. Não seja impulsivo. Aquela coisa não pode ser destruída. Naruto se irritou. Sasuke, você está brincando comigo? Como podemos deixar algo tão perigoso por aí? Aquele cara está tentando exterminar o mundo shinobi. Você consegue conviver com isso? Sasuke o encarou como se ele tivesse duas cabeças. Seu idiota. Use seu cérebro. Toneri consegue derrotar Neji? Mesmo que conseguisse, será que ele consegue derrotar Natsuki? Ele está acabado. Ele vai perder, e aquele Tenseigan vai virar material de pesquisa. Você não se lembra do que Natsuki disse? Vamos usar Otsutsuki para derrotar Otsutsuki. Este é o poder Otsutsuki. Devemos ser nós a explorá-lo. Se pesquisarmos corretamente e criarmos um grupo inteiro de lutadores do nível dos 6 caminhos, então, quando o clã Otsutsuki invadir, nós os esmagaremos. Trata-se da sobrevivência do mundo shinobi. Entendeu? Naruto ficou rígido. Um segundo atrás, ele só tinha raiva na cabeça. Não havia analisado nada. Só queria explodir e destruir tudo. Agora Sasuke o havia trazido de volta à realidade. E isso fez Naruto se sentir ainda pior. Talvez Azura e Indra estivessem mesmo destinados a se enfrentar. Naruto bufou. Você está muito calmo para alguém que sabe que o mundo shinobi está prestes a ser destruído. Você ainda consegue pensar tão longe? Sasuke finalmente não conseguiu se conter. Revirou os olhos com tanta força que parecia ter pegado emprestado o Byakugan de um Hyuga. Calma é uma qualidade básica para um líder. Se você se enfurece com tudo, como vai liderar uma vila? Como vai liderar shinobi? Você ainda está muito longe disso. Se quer se tornar Hokage, precisa de mais provações. Aprenda a controlar suas emoções primeiro. Naquela época, o próprio Sasuke vivia à beira de um colapso, consumido pelo ódio, sempre a um passo de perder o controle. Foi Natsuki quem o guiou rumo à contenção, quem o ensinou a manter a cabeça fria. Foi por isso que Sasuke amadureceu tão rapidamente e aprendeu a pensar com mais clareza justamente quando as coisas mais importavam. Porque era assim que se resolviam impasses. Essa era uma característica essencial de um líder. Naruto abriu a boca e a fechou novamente. No fim, não conseguiu dizer uma única palavra em resposta. Mesmo não sendo o mais esperto, ele entendeu que Sasuke tinha razão. Mas aquilo deixou um nó amargo em seu peito. Ele perseguira Sasuke por anos. Finalmente o alcançara em força, mas em todos os outros aspectos ainda estava atrás. Não era à toa que todos diziam que ele ainda não estava pronto para ser Hokage. Não se tratava apenas de papelada e tomada de decisões.
Ele não aprenderá a ter calma. Não aprenderá a pensar. Ele ainda estava muito longe. Enquanto isso, Hanabi estendeu a mão e tocou o rosto de Sasuke sem pensar, elogiando-o com entusiasmo. Sasuke-ni é tão bonito. Sasuke sentiu as bochechas esquentarem. Lembrou-se de quando era pequeno e elogiava o Nissan, e este ficava com uma expressão orgulhosa e envergonhada ao mesmo tempo. Talvez eles realmente tivessem personalidades parecidas. Ele mudou de assunto rapidamente. Certo, vamos tirar você daqui primeiro. O Neji vai ficar impaciente. Aquele olho gigante, deixamos isso para o Orochimaru. Ele vai entender melhor do que nós. Naruto não se opôs. Os três voltaram pelo mesmo caminho que vieram. Do outro lado, depois de lançar Toneri para longe com um golpe devastador, Neji respirou fundo apenas uma vez antes de atacá-lo novamente. Ele não se importava com conversa fiada. Ele não se importava com a história de Toneri. Ele só queria espancá-lo até a morte. Como ele se atreve a arrancar os olhos de Hanabi? Como ele se atreve a pôr os olhos na Hinata? Neji só tinha 2 irmãs mais novas. Como esse desgraçado se atreve? Se não precisassem de Toneri como material de pesquisa, Neji o teria despedaçado ali mesmo. Toneri estava em péssimo estado. Ele aproveitou a brecha para se refugiar em um castelo. Mas naquele instante, o movimento fetal do Tenseigan se manifestou novamente e por um momento ele perdeu as forças. No segundo seguinte, o castelo inteiro explodiu. Neji aparentemente o havia apagado com um único gesto da palma da mão. Toneri teve uma sorte absurda. Os destroços que caíram não o esmagaram, e ele conseguiu até mesmo sobreviver àquela segunda onda de movimentos fetais. Ele não sabia quando o próximo pulso o atingiria, mas o poder do Tenseigan havia despertado ainda mais. Isso significava que ele poderia revidar com mais eficácia. Aos seus olhos, a vitória e a derrota ainda não estavam definidas. Seu corpo inteiro se envoltou em um brilho verde translúcido. Esferas verdes da busca da verdade apareceram ao seu redor. Ele havia entrado completamente no modo Chakra Tenseigan. Então ele amassou as bolas da busca da verdade em suas mãos, girando-as, e golpeou-as com as palmas para a frente. Uma tempestade semelhante a um tornado tomou forma. Jin Tensei Baku, explosão da reencarnação da roda de prata. A técnica familiar fez Neji hesitar por uma fração de segundo. Então era assim. Descendentes de Otsutsuki, ramos diferentes, mesmo destino. Toneri também poderia usar esse tipo de golpe. Ótimo, então. Vamos ver quem é o mais forte. Explosão da reencarnação da roda de prata. Neji lançou o seu próprio tornado, impulsionando com a força da palma da mão. O tornado que ele criou era maior e mais denso. No instante seguinte, as 2 tempestades colidiram. Estrondo. O impacto provocou uma violenta turbulência que fez toda a superfície lunar tremer. Bum! O tornado de Toneri foi destruído. A tempestade de Neji continuou avançando, pronta para engolir Toneri por inteiro. Toneri acelerou imediatamente para cima, disparando para o alto e escapando por pouco do alcance do tiro. Ele disparou meio descontrolado. Você roubou minha técnica. Neji riu. Quando usei esse golpe contra a Kaguya, você nem tinha olhos ainda. Então me diga, quem roubou de quem? Como você tem a audácia de dizer isso em voz alta? Toneri recusou-se a aceitar. Não acredito. Acabei de inventar isso. O tom de deboche de Neji se intensificou. Isso só prova o quão ignorante você é. Todo mundo Shinobi sabe que eu posso usar isso. Se alguém visse, diria que você me copiou. É claro que diria. Você vive sozinho na lua, sem nenhuma informação, de mente fechada e isolado. Você não entende nada, mas sai por aí fazendo o que bem entende e chamando isso de justiça. Qual o sentido de alguém como você sequer existir? Toneri ficou sem reação por um instante. Por que aquilo de repente se transformou em um ataque pessoal? E pior, Neji estava negando o sentido de sua existência. Ele era descendente de Otsutsuki Amura. Ele herdou a vontade de Amura. Se o mundo Shinobi não fosse nada além de guerra sem fim, então seria um mundo falido. A destruição não era a conclusão natural? Quem era o hipócrita aqui? Seu desgraçado. Toneri perdeu a cabeça. Ele voou ainda mais alto e usou a força gravitacional para puxar meteoros para baixo, arremessando-os em direção a Neji em um frenesi. Neji apenas fez uma careta de desprezo. Esse tipo de ataque poderia funcionar contra inimigos fracos, mas contra alguém que também possuía o Tenseigan? Era inútil. Será que Toneri realmente não entendeu isso? Seus fundamentos de combate eram patéticos. Neji decidiu deliberadamente se exibir, para forçar aquele idiota mimado a abrir os olhos e ver como era a verdadeira habilidade. Capítulo 454. Punho gentil da arte sábia, rotação dos 6 caminhos. Neji começou a girar e, com senjutsu, força repulsiva e esferas da busca da verdade, tudo entrelaçado na rotação, formou uma enorme barreira esférica. Meteoros continuavam a cair, apenas para serem repelidos no instante em que se aproximavam. Muitos deles foram até mesmo repelidos, mais rápidos e mais fortes do que antes, forçando Toneri a se esquivar. Toneri já havia investigado o clã Hyuga antes. Claro que ele sabia sobre o Kaiten deles. Mas ele não esperava que Neji fundisse o poder dos 6 caminhos com o Kaiten de forma tão perfeita e com esse nível de força. Ele ficou completamente estupefato. Enfrentando um Neji tão forte, será que ele realmente poderia vencer? Não. Eu posso vencer. Eu vou destruir o mundo Shinobi. Esse é o sentido da minha existência. Toneri se obrigou a se agarrar à sua convicção.
Ele parou de controlar os meteoros e, em vez disso, ergueu a mão, reunindo todas as suas esferas da busca da verdade na palma da mão. Elas se comprimiram e se remodelaram, formando uma gigantesca espada dourada que irradiava uma presença aterradora. Parecia uma lâmina capaz de partir a lua ao meio. Será que Neji conseguiria bloquear? Yuga Neji. Se você tem coragem, então tome isso. Explosão da reencarnação da roda dourada. Corte. A espada desceu com uma força imparável. A rotação dos 6 caminhos de Neji não parou. Uma força repulsiva irrompeu sob seus pés, lançando-o para cima ainda mais rápido, direto para a lâmina dourada. Vejam só! Lançamento giratório com rotação em 6 trajetórias. Voxas! 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 A enorme esfera giratória disparou para o céu e se chocou contra a lâmina enquanto o poder da espada ainda estava se acumulando, antes que pudesse atingir seu ápice. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela superfície lunar. A espada dourada foi repelida por Kaiten. Toneri sentiu a arma desmoronar em suas mãos. Antes mesmo que pudesse puxar suas esferas da busca da verdade de volta, a enorme esfera giratória já estava se chocando contra ele. Mas ele não ficou impressionado, porque a repulsão na esfera se transformou abruptamente em gravidade, prendendo-se a ele e puxando-o para dentro. Os golpes de palma de Neji se sucederam como uma tempestade, atingindo Toneri repetidamente. Eles interromperam seus canais de chakra e dilaceraram seu corpo com brutal eficiência. Toneri soltou um grito tão alto que parecia que sua garganta havia sido dilacerada. Desde o nascimento até agora, ele sempre esteve acima de todos os outros. Ele nunca havia sofrido esse tipo de ferimento. Ele nunca havia tido que suportar esse tipo de dor. No fim, Neji o jogou contra a superfície da lua. O impacto abriu uma cratera enorme. Toneri ficou ali estendido, completamente exausto, tomado pela dor, incapaz de se mover. E o que o aterrorizava ainda mais? O azul em seus olhos desapareceu, voltando a ser branco. O poder ocular de seu Tenseigan estava esgotado. Neji terminou e olhou para Toneri de cima, lançando um veredicto frio. HMPH. Só isso? Você acha que pode destruir o mundo Shinobi com isso? E ainda ousou tocar na minha irmãzinha? Orochimaru já havia recolhido o sangue que respingara por perto. Agora saltou para dentro da cratera, encarando Toneri com uma excitação febril. Mas um instante depois, ele franziu a testa. Neji-kun, você o destruiu. Por que o Tenseigan dele sumiu? Neji respondeu preguiçosamente. Acabou a capacidade ocular dele, obviamente. De qualquer forma, ele é seu material de pesquisa agora. Além disso, esses são os olhos da Anabi. Retire-os e coloque-os de volta nela. Antes mesmo de Neji terminar de falar, Orochimaru já havia realizado a cirurgia com uma velocidade assustadora. 2 olhos foram selados em um frasco de nutrientes. Neji ficou paralisado, genuinamente sem saber o que deveria dizer. Natsuki deu um tapinha no ombro dele. Orochimaru não tem paciência para ouvir agora. Ele vai cuidar do espécime. E não se preocupe, ele não vai se atrever a ficar com os olhos de Anabi para si. Provavelmente vai estudá-los primeiro e depois devolvê-los. Neji olhou para a obsessão febril no olhar de Orochimaru e não conseguiu se identificar com aquilo. Mas desde que sua irmã recuperasse a visão, isso era tudo o que importava. Natsuki deu uma risadinha. Neji, aqueles Byakugan já evoluíram uma vez. Eles só regrediram porque o poder ocular se esgotou. Se a Anabi os recuperar, você acha que ela conseguirá fazê-los evoluir de novo? Neji respondeu sem hesitar. Ela pode. Anabi é a melhor da nossa geração, além de mim. Então parabéns antecipadamente. O clã Hyuga está prestes a ganhar mais um Shinobi do nível dos 6 caminhos. Da sua boca aos ouvidos do sábio. Neji não se preocupou em ser modesto. Ele acreditava na irmã. O talento de Anabi era óbvio. Se aqueles olhos já haviam evoluído uma vez então no corpo de Anabi, eles evoluiriam novamente. Neji ni. A voz de Anabi o alcançou, e Neji finalmente respirou fundo. Ele ergueu os olhos e viu Anabi sendo carregada nos braços de Sasuke. Seus olhos ainda estavam cerrados com força, e sangue seco manchava os rastros abaixo deles. A intenção assassina de Neji reacendeu instantaneamente. Sem pensar 2 vezes, ele pisou na mão de Toneri e a esmagou. O osso estalou. O pulso quebrou sob o calcanhar. Toneri, já afundando em desespero por ter perdido o Tenseigan, soltou um grito estridente e desmaiou no local. Orochimaru imediatamente afastou o pé de Neji com um tapa. Nejiko, eu sei que você está com raiva, mas este homem agora é meu espécime de pesquisa. Você não pode danificar meu material? Neji não pareceu se desculpar. Orochimaru, devolva os olhos de Anabi. Agora. Orochimaru hesitou. Você não entende, Nejiko. Esses olhos foram usados por aquele homem repugnante. Estão cobertos de bactérias. Preciso esterilizá-los adequadamente antes de devolvê-los, para que Anabi não pegue uma infecção. Neji lançou-lhe um olhar que dizia, acha que sou estúpido? Que desculpa esfarrapada é essa? Não finja. Você só vai estudá-los primeiro. Orochimaru nem sequer negou mais. Disse isso com convicção. É claro, se eu descobrir o verdadeiro segredo do Tenseigan, os que mais se beneficiarão serão o seu clã Hyuga. E minha missão é pesquisar Otsutsuki. Obviamente vou estudá-lo primeiro. Qual o problema nisso? Neji ficou em silêncio, porque Orochimaru tinha razão. E ele não estava dizendo que não os devolveria, apenas que levaria tempo. Então Neji teve que ceder. Então seja rápido. Anabi está esperando. Orochimaru lançou-lhe um olhar tranquilizador. Sim,
Também quero os segredos do Tenseigan o mais rápido possível. Sasuke e Naruto saltaram para dentro da cratera e chegaram ao lado de Neji. Neji instintivamente estendeu a mão para pegar a Nabi. Sasuke instintivamente deu um passo para trás. A mão de Neji congelou no ar. Os dois pararam, pegos de surpresa. De alguma forma, Natsuki fez surgir uma câmera do nada. Clique! Ele tirou uma foto do momento. Então, ao ver a cena constrangedora, ele caiu na gargalhada. Neji pigarreou. Sasuke, me dê ela. Você a carregou o caminho todo. Você está cansado. Sasuke balançou a cabeça. Você acabou de lutar. Está mais cansado. Vou continuar segurando-a. A voz de Neji se tornou mais incisiva. A Nabi é minha irmãzinha. Sasuke respondeu como se fosse óbvio. Neji, não seja assim. Sua irmã é praticamente minha irmã também. Então, não tem problema nenhum eu estar segurando ela. Neji recusou categoricamente. A Nabi tem 13 anos. Ela não é mais uma criancinha. Sasuke suspirou e finalmente a entregou. Havia até um traço de relutância em seus olhos. Nossa, por que eu não tenho uma irmãzinha tão fofa assim? Capítulo 455. O rosto de Anabi estava vermelho como um tomate. Como Neji disse, ela já tinha 13 anos, uma moça de verdade. Ser carregada o tempo todo por um rapaz bonito obviamente a deixaria envergonhada. E o detalhe crucial era que esse cara bonito ainda parecia relutante em soltá-la. Isso foi o suficiente para fazê-la querer morrer de vergonha. Natsuki, por outro lado, estava genuinamente curioso sobre o que se passava na cabeça de Sasuke. Ele pegou uma garrafa de água de plástico, segurou-a como microfone e começou a entrevistá-lo. Senhor Sasuke, por favor, diga-nos o que estava pensando agora há pouco. Por que estava relutante em soltar a senhorita Nabi? Neji encarou Sasuke como um falcão. Ele claramente queria ouvir a resposta daquele Sasuke íntegro. Se esse cara ousasse olhar para a irmãzinha dele, ia rolar briga. Sem negociação. Sasuke pareceu um pouco envergonhado, mas mesmo assim respondeu. Eu só achei a Nabi pequena e fofa. Me lembrou de como meu irmão costumava me segurar. Me deu uma sensação de nostalgia. Pensei que seria legal ter uma irmãzinha fofa também. Não quis dizer nada inapropriado. Natsuki assentiu com um gesto exagerado de compreensão. Pensei que você tivesse intenções especiais. Que pena. O senhor Sasuke não é um lolicon. Isso já foi noticiado pelo canal da Vila da Folha, País do Fogo. Que tipo de RPG é esse, afinal? Ainda assim, Neji finalmente relaxou. Contanto que Sasuke não estivesse mirando em sua irmã, estava tudo bem. Sasuke também era realmente incrível. Excelente em todos os aspectos. Mas se você perguntasse se ele era digno da irmãzinha do Neji, sinceramente, o cérebro de Neji entrou em curto-circuito. Droga, ele nem sequer conseguiu inventar um motivo para rejeitá-lo. Maldito Sasuke. Por que você tinha que ser bonito e excepcional ao mesmo tempo? Felizmente ninguém se apegou a isso. Naruto mencionou o gigantesco Tenseigan que estava no interior do castelo. Orochimaru ficou ainda mais empolgado. Depois de imobilizar Itoneri, Orochimaru praticamente implorou para que Naruto liderasse o caminho. Os quatro então retornaram e se posicionaram diante do enorme Tenseigan. Subarashi. Subarashi-yo. Orochimaru estava praticamente radiante de alegria. Então este é o tesouro formado pelos olhos de todos os Otsutsuki daquele ramo lunar ao longo de 1000 anos? O valor para a pesquisa é imenso. Natsuki-kun, traga isso de volta para o laboratório comigo junto com todo o resto. Vou começar meu trabalho imediatamente. Ele estava um pouco agitado demais. Mas com tantos Byakugan em um só lugar, seria mais estranho se ele não estivesse perdendo a cabeça. Natsuki olhou para Neji. Neji, como você acha que devemos lidar com aquele Tenseigan gigante? Neji manteve a calma. Mesmo que o ramo lunar dos Otsutsuki use o Byakugan, esses olhos não pertencem ao nosso clã Hyuga. Deixe Orochimaru pesquisá-los. Espero que ele encontre algo útil. Mas os olhos de Anabi precisam ser devolvidos o mais rápido possível. Orochimaru acenou com a mão. Relaxe, relaxe. Eu os devolverei em breve. Com um Tenseigan gigante como esse, aqueles dois olhos degradados não eram mais tão importantes. Ele só precisava confirmar o motivo da degradação e então os devolveria. Orochimaru não tinha intenção de provocar Neji num momento como esse. Isso só prejudicaria suas horas de pesquisa. Vendo que Neji não se opôs, Natsuki ativou o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, e transferiu Orochimaru, o Tenseigan gigante e Toneri diretamente para o laboratório. Então Orochimaru ignorou Natsuki completamente e começou a trabalhar imediatamente. Natsuki apenas deu de ombros e desapareceu, indo para casa ver sua esposa. Neji e os outros também não se demoraram na lua. Depois que Sasuke abriu outro portal espaço-temporal, eles retornaram às terras do clã Hyuga no instante seguinte. Yashi e Hinata ainda estavam esperando onde estavam, e no momento em que os viram retornar, correram para frente. Anabi. Hinata desabou em lágrimas ali mesmo, abraçando Anabi com força. Anabi não conseguia ver, mas abraçou Hinata com ternura e cuidado, consolando-a. Não chore, Onei-san. Estou bem. Neji-ni, Sasuke-ni e Naruto-ni foram incríveis. Eles já derrotaram o inimigo. As mãos de Hinata tremeram enquanto ela tocava delicadamente os olhos de Anabi. Então seus olhos. Neji disse rapidamente. Hinata, não entre em pânico.
Recuperamos os olhos de Hanabi também. Mas como Toneri despertou Tenseigan usando-os, Orochimaru os está com eles agora para pesquisa. Ele os devolverá em breve. Hinata finalmente expirou, um alívio invadindo seu rosto. Ela sorriu para Neji em meio às lágrimas. Obrigada, Neji. Neji estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Hinata. Não seja formal. Você e Hanabi são minhas irmãs mais novas. Um irmão mais velho proteger suas irmãs é o mínimo que se pode esperar. Naquele momento ele cumpriu a promessa que fizera quando criança. Ele protegeria suas irmãs. Yashi observava os 3 irmãos juntos e seus olhos se encheram de lágrimas. Sentia como se algo dentro dele finalmente tivesse sido curado, algo que havia sido quebrado pela tragédia de seu irmão mais novo, Hisashi. Ele acreditava que o clã Hyuga só melhoraria a partir dali. Mas ouvir que Toneri havia usado os olhos de Hanabi para despertar o Tenseigan ainda o chocou. Então o choque se transformou em alegria, porque aqueles olhos seriam devolvidos a Hanabi, o que significava que o clã Hyuga poderia obter outro Tenseigan. O futuro do clã Hyuga estaria no topo do mundo shinobi. Hinata se virou para os outros 2. Obrigada também, Naruto-kun. E Sasuke-kun. Sasuke também. Eu sou o complemento? Naruto levantou o polegar. Viu? Eu disse para você não se preocupar, Hinata. Hanabi voltou e eu cumpri minha promessa, Datebayo. Hinata sentiu rapidamente, com as bochechas coradas enquanto abaixava a cabeça. Ela ainda não estava acostumada com o sorriso radiante de Naruto. A expressão de Neji escureceu. Esse maldito loiro idiota. Neji e os outros não planejavam ficar muito tempo. Eles ainda tinham que se reportar ao Hokage, então se prepararam para partir. Hanabi se apressou em dizer, Sasuke tchau. Sasuke fez uma pausa e em seguida esboçou um raro sorriso. Sim, tchau, Hanabi. O rosto de Neji escureceu ainda mais. Depois disso, Neji e os outros foram direto ao escritório do Hokage e relataram tudo em detalhes. O Hokage e os outros finalmente respiraram aliviados. Felizmente, eles agiram rápido. Os danos foram mínimos. E os ganhos foram enormes. Todos acreditavam que Orochimaru produziria resultados reais. A força geral da aliança aumentaria novamente e quando os Otsutsuki chegassem, todos seriam esmagados. Hashirama disse imediatamente, já que está resolvido, então vamos para a Terra do Ferro. Mifune está nos esperando para começarmos o banquete. Ninguém se opôs. Eles até mesmo pediram para Anbu avisar Natsuki que ele também precisava ir. Natsuki não recusou. Ele levou Tenten junto também. Ela já havia conhecido aquelas pessoas importantes no banquete de casamento, então fortalecer esses laços só ajudaria. Os negócios da família prosperariam no futuro. Com a velocidade do deus voador do trovão, todos se reagruparam mais uma vez. Do momento em que receberam a notícia até o momento em que tudo terminou, passaram-se apenas 3 horas. A eficiência de Konoha estava realmente em outro nível. A Meiterumi, Onoki, Gaara e Mifune imediatamente se aglomeraram ao redor deles, disparando perguntas de todos os lados. Naruto, sendo o mais animado, começou a falar sozinho, poupando os outros do trabalho. Quando os outros ouviram a história completa, não conseguiram evitar sentir arrepios. Ninguém esperava que o descendente do irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos quisesse destruir o mundo shinobi. Era aterrador pensar o quão perto eles estiveram do desastre. Felizmente eles o impediram a tempo, ou ninguém sabe o quão catastrófico teria sido. Capítulo 456. O tempo era como os planetas que os Otsutsuki destruíram, um após o outro, definhando no cosmos sem fim. Antes que alguém percebesse, mais de meio ano havia se passado. Os ninjas de Konoha estavam absurdamente ocupados, especialmente os de patente superior, que praticamente estavam morrendo de tanto trabalho. Horas extras haviam se tornado a norma. Não havia nada que pudéssemos fazer. Simplesmente havia muito a fazer. A maior parte do trabalho era assunto da liga. Pedidos de ajuda chegavam constantemente de pequenos países e vilarejos insignificantes. Disputas comerciais e negociações com as grandes nações e vilarejos importantes nunca cessavam. Eles também precisavam planejar o primeiro torneio de ninjutsu, marcado para o ano seguinte. A carga de trabalho era tão interminável quanto o Zetsu branco. Senju Tobirama e Minato estavam em situação ainda pior. Como a liga era de extrema importância, eles precisavam usar o Iraishin, deus voador do trovão, para se teletransportar entre nações e realizar negociações de tempos em tempos. Não era como se eles não tivessem considerado a possibilidade de estabelecer uma sede central da liga, com cada vila enviando representantes para lidar com os assuntos da liga. Mas algumas questões eram muito importantes, e somente o Kage de cada vila podia tomar a decisão. Quando isso acontecesse, eles ainda teriam que enviar mensagens de um lado para o outro para notificar a todos, o que consumiria ainda mais tempo. Então, simplesmente não construíram uma sede. Ou melhor, eles trataram Konoha como a sede temporária da liga. Se algum membro da liga tivesse um problema, poderia enviá-lo diretamente para Konoha. Afinal, Konoha tinha várias pessoas que podiam usar o Iraishin, deus voador do trovão. Coordenar com outras vilas era fácil. Eles podiam até mesmo reunir todos em uma discussão em grupo a qualquer momento. Se algo surgisse, poderia ser debatido imediatamente. O que significou que a liderança de Konoha sofreu. E eles não podiam exatamente reclamar. Com grande poder vinha grande responsabilidade. Konoha tinha 4 guerreiros poderosos do nível dos 6 caminhos e 4 Hokages. Sua força era absurda.
Todos reconheciam Konoha como a vila mais forte do mundo Shinobi, e todos confiavam o suficiente em Konoha para estabelecer a sede da Liga aqui. Então Konoha só podia concordar e arcar com o fardo. É claro que a Liga não era algo que Konoha resolvesse sozinha. Algumas questões precisavam ser distribuídas entre as outras grandes nações e vilas importantes, ou Konoha enlouqueceria. Em resumo, o caminho podia ser mencionado, mas não era o caminho eterno. Podia-se descrever a correria, mas não era suficientemente intensa, a ponto de até mesmo os 2 capitães de divisão da polícia militar terem sido convocados como reforço. A segurança da vila era importante, sem dúvida, mas ter 2 monstros do nível dos 6 caminhos cuidando disso era como usar um cutelo para matar uma galinha. Mais importante ainda, ambos eram candidatos a Hokage, então o trabalho policial foi transferido para outros. Vá para o escritório e comece a preencher a papelada. Quanto à papelada administrativa diversa da vila, Tsunade ficou furiosa, e depois ficou furiosa de novo. No fim, ela juntou tudo e jogou nas costas do Naruto. Naruto queria ser Hokage, certo? Depois de um período de estudos, ele já deveria ser capaz de lidar com muitos assuntos da vila. Mesmo sem Kakashi por perto, ele daria conta do recado. Se encontrasse algo que não entendesse, poderia perguntar. Então Naruto aceitou a missão com lágrimas nos olhos e ficou tão ocupado que mal tocou o chão. Natsuki estava profundamente insatisfeito com esse nível de ocupação. Ele nem sequer tinha tempo para acompanhar sua esposa. Mas ele não se atrevia a reclamar. A Grande Liga tinha sido ideia dele. Se todos fossem sobrecarregados por causa dele e ele ainda reclamasse, seria massacrado pelo grupo. Além disso, o que mais ele poderia fazer? A ameaça Otsutsuki pairava sobre suas cabeças como uma bomba nuclear. Se o mundo Shinobi quisesse se proteger, como poderia não formar uma aliança? Felizmente Natsuki também sabia como relaxar. Ele simplesmente enviou 3 Kage Bunshin, clones das sombras, para ficarem sentados no escritório e depois foi para o hospital ficar com Tenten. A barriga de Tenten estava crescendo a cada dia. Movimentar-se estava se tornando inconveniente e, por segurança, ela estava internada no hospital. Afinal, Natsuki estava muito ocupado para cuidar dela regularmente. O pai dela também estava muito preocupado. Ele não conseguia dormir à noite por causa da filha e da neta. Então, ele contratou 2 ninjas feridos e deficientes para ajudá-lo a vigiar a loja, enquanto ele corria para o hospital todos os dias para fazer companhia à filha. A princípio, ele pensou que seu genro estivesse ocupado demais para passar tempo com Tenten. Depois, descobriu que Natsuki estava usando Kage Bunshin, clones das sombras, para trabalhar enquanto seu corpo real ficava se teletransportando para o hospital. Mesmo depois de Tsunade lhe dar algumas broncas, ele nunca mudou. Todos os dias, no mínimo, ele estava no hospital durante as refeições. Ele estava se dedicando de corpo e alma. Tanto o pai dela quanto Tenten tentaram dizer a Natsuki que ele não precisava fazer tanto, que a intenção já era suficiente. Natsuki assentia com a cabeça enquanto ouvia. E depois ele acabava fazendo exatamente a mesma coisa. Isso deixou as pessoas impotentes e comovidas. Depois disso, todos no escritório começaram a imitá-lo. Eles criaram um monte de Kage Bunshin, clones das sombras, para dar conta do trabalho, enquanto seus corpos reais tentavam relaxar o máximo possível. Mesmo que os clones se dissipassem mais tarde e o cansaço batesse forte, isso seria depois. Primeiro relaxe. Depois sofra. É claro que Naruto, Sasuke e Neji ainda não tinham começado a relaxar. Naruto não se atreveu. Ele levou a responsabilidade a sério e se concentrou em terminar seu trabalho. Clones das sombras estavam ali apenas para auxiliá-lo, pois sua velocidade de processamento ainda era lenta. Sasuke e Neji, por outro lado, estavam competindo pelo cargo de Hokage. Portanto, estavam competindo para ver quem trabalhava mais e quem era mais eficiente. Por enquanto, os 2 estavam praticamente empatados. Mas os elogios aos 2 candidatos a Hokage só aumentaram. Independentemente de quem vencesse no futuro, não seria ótimo para Konoha? Naquele dia, Tsunade deu um soco tão forte nos 3 clones de Natsuki que eles ficaram com morte cerebral instantaneamente. Não porque ela estivesse com raiva. Ela só queria que o corpo verdadeiro dele comparecesse à reunião, então explodiu os clones como um recado. Era um método absurdo. Natsuki estava discutindo nomes de bebês com Tenten e seu sogro quando foi convocado daquela forma, então obviamente ficou irritado. Tenten só conseguiu convencê-lo. Tudo bem, vá logo. Não faça a lei de Tsunade e os outros esperarem. Se você não for, eu vou com você. Natsuki suspirou. Tudo bem. Então pare de se agarrar a mim. Ele se inclinou e beijou Tenten na testa, depois desapareceu num instante. No instante seguinte, ele estava no escritório do Hokage. 2 clones das sombras ainda estavam trabalhando. Natsuki sentou-se à mesa de reuniões com a expressão ainda amarga. Tsunade não conseguiu conter o riso enquanto o repreendia. Por que você está fazendo beicinho? Esta é uma reunião de rotina, sabia? Natsuki bufou. Não se preocupe com isso. Estou irritado, só isso. Ainda estou aqui, não estou? Todos caíram na gargalhada. Sabiam que ele estava se divertindo conversando com Tenten e que fora interrompido, então, claro, ele estava irritado. Mas ninguém o criticou. Afinal, o trabalho que seus clones faziam sempre era concluído corretamente. Ele nunca atrasava nada e mesmo assim conseguia continuar enrolando. Isso foi um nível altíssimo de negligência. Se você tivesse a habilidade, poderia aprender. O problema era que a maioria das pessoas não conseguia aprender sem também estragar tudo. Tsunade imediatamente mudou de assunto, voltando ao trabalho. Ai,
Vários esquadrões de reconhecimento acabaram de enviar novos relatórios. Todos, deem uma olhada. Os pergaminhos com informações foram passando de mão em mão, um após o outro. Essa era a reunião diária. Os esquadrões de reconhecimento de todas as vilas já haviam sido espalhados pelo mundo Shinobi, principalmente para investigar anomalias. Qualquer informação encontrada precisava ser enviada imediatamente para que a liderança pudesse analisá-la, discuti-la e determinar se havia algum sinal de ameaça ao Otsutsuki. E as aldeias também tinham que trocar informações frequentemente para garantir que não houvesse lacunas. O motivo da ausência de Kakashi era que ele estava liderando pessoalmente missões de reconhecimento. Ele chegou a designar muitos ninjas Hyuga, Inuzuka e Aburame, incentivando os melhores clãs de reconhecimento das vilas a vasculharem todos os cantos do mundo. Até mesmo Jiraiya já havia partido, planejando investigar à sua maneira. Capítulo 457. Atualmente Jiraiya não precisava mais procurar por nenhum filho da profecia. Sua mentalidade havia mudado completamente. Ele havia desperdiçado anos à deriva. Agora que estava velho, não se importava mais em viver livre e despreocupadamente. Em vez disso, planejava dedicar o tempo que lhe restava à responsabilidade de proteger o mundo Shinobi. Não era que ele não confiasse na capacidade de reconhecimento de Kakashi e dos outros. Ele simplesmente não queria continuar sentado em um escritório. Em comparação com o trabalho burocrático, ele concluiu que tinha algum talento para reconhecimento, então deveria fazer aquilo em que era melhor. O mais importante é que ele sentia que já tinha idade suficiente para não temer mais o perigo. Se realmente se deparasse com os Otsutsuki, morrer não faria diferença. Mesmo que lhe custasse a vida, ainda poderia recuperar as informações. Talvez fosse simplesmente o que ele acreditava que deveria fazer. Ninguém tentou impedi-lo. Apenas lhe disseram para ter cuidado. Naquele momento, Natsuki pensou, por que o mundo Shinobi não tinha aquela tecnologia de papel da vida dos piratas? Se eles tivessem algo como o papel da vida de Jiraiya, sempre saberiam se ele estava em perigo de vida e poderiam usar o Iraishin, deus voador do trovão, para se teletransportar e resgatá-lo a qualquer momento. Não era como se ele não tivesse pensado em criá-lo, mas fazer algo do nada não era realista. Ele conseguiu desenvolver baterias de chakra porque entendia de chakra e dominava o Finjutsu, técnicas de selamento, então já havia uma base para isso. Mas esse tal trabalho sobre a vida não tinha qualquer fundamento lógico. Tudo o que ele podia fazer era mencionar o assunto de passagem para Orochimaru, o cientista mais poderoso da região, na esperança de que Orochimaru desse uma olhada se tivesse tempo. Quanto a saber se funcionaria, Natsuki não tinha nenhuma expectativa. Natsuki franziu a testa ao terminar de ler o pergaminho de informações. Realmente havia vários incidentes estranhos, mas alguns deles se mostraram claramente não relacionados aos Otsutsuki após uma investigação mais aprofundada. Era uma dor de cabeça. Todos os outros estavam na mesma situação, como não tinham nenhuma lembrança do companheiro de Kaguya. Tentar desvendar essas anomalias e identificar qualquer coisa realmente ligada aos Otsutsuki era incrivelmente difícil, e foi aí que a mente mais brilhante da sala finalmente entrou em ação. Como estrategista do escritório, Shikamaru compareceu à reunião, naturalmente. Após ler todas as informações, ele se concentrou em um relatório específico e o trouxe para discussão. Pessoal, acho que vale a pena investigar isso mais a fundo. Ao ouvir isso, os olhos de todos brilharam. Todos sabiam que Shikamaru era perspicaz. Ele podia detestar qualquer coisa problemática, mas quando chegava a hora de trabalhar, nunca fazia nada pela metade. Se ele se manifestava por iniciativa própria, significava que tinha percebido algo. Todos se inclinaram para a frente. Empresa de equipamentos médicos Vitor? Eles também tinham visto isso. A empresa definitivamente tinha algumas anomalias, só não estava claro o porquê. Então todos olharam para Shikamaru. Shikamaru explicou. Este Vitor, CEO de uma multinacional de equipamentos médicos, é um verdadeiro homem de negócios. Mesmo assim, ele participou da guerra Shinobi anterior como um empresário. E preste atenção, ele lutou diretamente. Ele estava ativo no campo de batalha, não apenas fornecendo suprimentos. Todos franziram a testa. Todos sentiram a mesma inadequação. Aquela guerra não envolveu apenas as 5 grandes vilas e as grandes nações. Muitos países pequenos, vilarejos insignificantes e até mesmo indivíduos se juntaram ao conflito. A composição do efetivo era caótica e não houve tempo para examinar todos minuciosamente. Contanto que confirmassem a ausência de Zetsus brancos infiltrados, basicamente deixaram para lá. Mesmo agora, não parecia obviamente errado. Afinal, muitas pessoas realmente contribuíram para proteger o mundo Shinobi. Talvez o companheiro de Kaguya também tenha infiltrado pessoas naquela época, especificamente para investigar a 10 Caudas? Não havia provas, então não podiam acusar ninguém por capricho. Mas Vitor não era um Shinobi. Ele tinha ido para a guerra como um homem de negócios, permaneceu ativo no campo de batalha e sobreviveu. Só isso já era bizarro. Mais estranho ainda, não havia muita informação sobre ele. A maioria das pessoas parecia não se lembrar dele. Após a guerra, ele pareceu desaparecer. Isso não era normal. Afinal, por que ele havia se alistado na guerra? Claro, talvez até um empresário pudesse ter o impulso nobre de proteger o mundo. Mas, de acordo com o relatório da investigação, esse homem era ganancioso até a medula e não hesitava em tirar dinheiro de nada.
Chamá-lo de justo era difícil de engolir, e mesmo que ele quisesse apoiar as forças aliadas, poderia simplesmente ter fornecido suprimentos ou doado equipamentos médicos. Não havia necessidade de se colocar na linha de frente e arriscar a vida. Quanto mais pensavam nisso, menos sentido fazia. Se ele tivesse ido pessoalmente ao campo de batalha, seu motivo certamente não era simples. Quanto à anomalia no relatório, a empresa de Vitor na Terra dos Vales vinha recrutando recentemente um grande número de trabalhadores civis, e vários desses trabalhadores aparentemente desapareceram. A equipe de reconhecimento pressentiu algo estranho. Mesmo sem investigar a fundo, eles enviaram as informações. Se Shikamaru não tivesse percebido, todos poderiam ter deixado passar. Tsunade decidiu imediatamente. Peça à equipe de Kakashi para investigar pessoalmente Vitor e aquela empresa. Diga-lhes para não alertarem o alvo. Minato, vá imediatamente às outras vilas e pergunte se elas têm alguma informação adicional sobre Vitor e aquela empresa. Espero que isso leve a algum lugar. Se os Otsutsuki estiverem realmente se escondendo no mundo Shinobi, isso é muito perigoso. Todos concordaram. Assim que surgiu a suspeita, eles tiveram que desmascarar Vitor completamente, custasse o que custasse. Se ele tivesse alguma ligação com os Otsutsuki, então esperar para falar sobre isso mais tarde seria tarde demais. Minato assentiu imediatamente, guardou a informação e sorriu para o filho, que ainda trabalhava em uma mesa lateral. No instante seguinte, ele desapareceu. A reunião terminou por agora e todos finalmente soltaram um suspiro de alívio. Hashirama se espreguiçou preguiçosamente. Ufa, fomos eficientes hoje. O trabalho da manhã está feito. Vamos todos beber e comer yakiniku. Tobirama o interrompeu imediatamente. Irmãozão, bebendo ao meio-dia? Quer ficar inútil a tarde toda? Tsunade também ficou tentada, mas se obrigou a resistir. Então vamos ao Ishiraku. Vou pedir o combo especial, 3 tigelas. Naruto imediatamente fez um sinal de positivo com o polegar. A vovó Tsunade tem razão. Eu também quero o conjunto de luxo. Sasuke e Neji não se importavam. Comida era comida. Mas assim que abriram a porta do escritório, encontraram algumas garotas esperando do lado de fora. Olhando mais atentamente eram Hinata e Hanabi, e Temari também estava lá. Certo, Temari estava temporariamente em Konoha como enviada diplomática do País do Vento. Aparentemente Gaara havia planejado tudo de propósito, como um gesto de boa vontade recíproca. Temari e Shikamaru trocaram um rápido olhar. Os dois coraram imediatamente. Aquela doçura juvenil e desajeitada fez a geração mais velha rir. Crianças de hoje em dia. Tão jovem. Que inveja! Hanabi disse apressadamente. Sasuke Nin-san, Neji Nin-san e todos os outros, minha irmã, Temarionei-san e eu sabemos que vocês têm estado muito ocupados. Então preparamos algo para comer. Vamos comer juntos. As cerejeiras também estão floridas. Podemos sentar embaixo das árvores e apreciar as flores. Será um bom descanso e ajudará a aliviar o cansaço. Hashirama nem esperou pela resposta de Tsunade. Os olhos dos 3 mais velhos brilharam imediatamente. Que bom, Hanabi. Essa sugestão é incrível. Então vamos todos aproveitar as flores. Capítulo 458. Inicialmente Natsuki estava prestes a usar o Iraishin, deus voador do trovão, para desaparecer, mas no momento em que ouviu isso, imediatamente pensou em Tenten. Então ele disse imediatamente, se formos fazer a Nami, trarei a Tenten comigo. Tsunade lançou-lhe um olhar de aprovação. Seu pirralho, você realmente mima sua esposa. Tenten está grávida de meses. Manter o ânimo dela é importante. Ficar trancada no hospital o tempo todo também não é bom. Ela deveria sair, caminhar um pouco e se movimentar. Então eu vou indo. Natsuki desapareceu no mesmo instante. Afinal, ele ainda tinha que preparar mais coisas. Cuidar de mulheres grávidas não era fácil. Naruto sorriu animado. Ei, Anami parece ótimo. Devemos chamar os outros também? Sakura já deve ter saído do trabalho. E Shizune Onei-san, e Tonton também. Sasuke e Neji, é claro, não tinham objeções. Mas o rosto de Neji continuava sombrio. Aquele loirinho idiota ainda estava obcecado por Sakura e nem percebeu o olhar cabisbaixo de Hinata. Como tudo havia se desviado completamente do cânone, Hinata nunca conseguiu reunir coragem para se confessar a Naruto. E Naruto, com aquela personalidade, não havia percebido os sentimentos dela. Ele ainda estava apaixonado por Sakura. Isso deixou Neji furioso. Além disso, Neji ficou ainda mais irritado com Sasuke, porque Hanabi o chamou de Sasuke Nin-san primeiro, e só depois disso chamou Neji de Neji Nin-san. Isso significava que ela colocava Sasuke à frente dele como um irmão mais velho. Obviamente, depois de Sasuke a ter salvado da última vez, e até mesmo a ter carregado nos braços como uma princesa, Hanabi ficou completamente enfeitiçada por aquele rapaz. Isso foi extremamente ruim, e Neji nem sequer conseguiu impedir. Droga, pirralho Uchiha do mal. Em pouco tempo, o grupo chegou sob as cerejeiras em flor. Enquanto a brisa soprava e as pétalas caíam em uma suave chuva, o cansaço de dias de trabalho pareceu dissipar-se num instante. Hinata e Hanabi se apressaram em estender a toalha de piquenique. Como era Nami, a maioria dos presentes que trouxeram eram doces. Afinal, o açúcar deixa as pessoas mais felizes. Hashirama imediatamente escolheu um doce em particular, pegou um e o enfiou na boca. Seu rosto se iluminou de felicidade enquanto mastigava. Como esperado, Sakuramochi é incrível. Vocês que fizeram isso, meus pequenos? Ha 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 ha. Nada mal, vocês serão ótimas noivas um dia.
Hinata, Hanabi e Temari coraram imediatamente. Noiva era uma palavra extremamente constrangedora para garotas da idade delas. Hanabi, mais ousada, sorriu. Se o primeiro Hokage gosta, ótimo. Venham todos experimentar também. Comer doces enquanto se admira as flores melhora o humor, sabiam? Ninguém se conteve. Todos se sentaram, escolheram os biscoitos que mais gostavam e comeram enquanto observavam as pétalas caírem como neve. Sorrisos surgiram nos rostos de todos. Temari até selecionou alguns Sakuramochi e os ofereceu a Shikamaru, com as bochechas coradas. É estes, eu que fiz. Talvez não estejam gostosos. Shikamaru os aceitou, igualmente vermelhos, e imediatamente enfiou um na boca. Eles são realmente bons. Você é incrível nisso. É sério? É então, que bom. Shikamaru coçou a cabeça. Temari baixou a dela. Ambos estavam tão corados que poderiam muito bem ter empurrado todos os outros para longe com o peso da paixão juvenil que sentiam. Ao ver isso, Hinata respirou fundo. Ela estava prestes a reunir coragem para oferecer a Naruto o Sakuramochi que havia feito, quando a voz de Sakura soou no segundo seguinte. Ei, então é aqui que vocês estão. A Sakura chegou. Naruto, o apaixonado, correu imediatamente até ela e começou a abanar o rabo em volta dela. Os ombros de Hinata caíram em sinal de decepção. E o olhar de Sakura, entretanto, nunca se desviou de Sasuke. Ao ver Sasuke comendo os biscoitos que Hanabi lhe ofereceu, Sakura quase rangeu os dentes. Inacreditável! Inacreditável! Ela, Aruno Sakura, se protegia de tudo e de todos, mas não havia percebido que a irmãzinha de Hinata era uma gatinha astuta. Sem que ninguém percebesse, ela já havia se aproximado bastante de Sasuke com. Todos assistiram a cena se desenrolar e apreciaram o espetáculo em silêncio. A vida amorosa conturbada dos jovens não era algo em que a geração mais velha devesse interferir. Assistir de fora do campo era muito mais divertido. Shizune também veio junto com Tonton e Akumo, Koharu, Tomoya, Lee Shi, Ino, Sai e outros. Devem ter acabado de sair do trabalho. Assim que souberam, correram para lá. Era raro os figurões relaxarem. Claro que todos vinham para lhes fazer companhia. E trouxeram muitas coisas, doces, salgadinhos, bebidas e até cartas de baralho para matar ninjas. Em pouco tempo o ambiente estava animado e barulhento. Voshos! Natsuki chegou com Tenten e seu pai. Yakumo e Koharu se aproximaram imediatamente e ajudaram Tenten a se sentar. Ao verem a barriga grande de Tenten, as garotas não conseguiram esconder a inveja. Rapidamente se reuniram ao redor dela e começaram a conversar. Elas perguntaram como era a sensação de estar grávida, já que todas passariam por isso um dia e queriam entender bem o processo. Ao ouvirem o quão difícil realmente era, todas suspiraram comovidas. Sim, o nascimento da vida nunca foi simples. E precisamente por isso, cada nova vida era preciosa. E era por isso que isso deixava as pessoas tão felizes. Natsuki também trouxe muita comida. Muitos doces e salgadinhos e até carne. Ele até preparou bebidas alcoólicas para os 3 homens mais velhos. Se eles iam fazer anami, que comessem bem. Claro, a parte mais importante era toda a comida que Tenten gostava. Ao ver Tenten conversando alegremente com suas amigas, Natsuki finalmente relaxou. Desde que se mudará para o hospital, ela não via seus amigos com tanta frequência. Todos estavam ocupados. Mesmo quando a visitavam, era tudo muito rápido. Algumas palavras e já tinham ido embora. Tenten entendeu, então disse para eles não virem com muita frequência. Mas ficar tanto tempo sem ver os amigos ainda a deixava entediada. Agora, cercada por belas paisagens e com todas as suas pessoas favoritas para conversar, ela estava genuinamente feliz. Ah, certo. Ouvi dizer que a visão da Hanabi já se recuperou. Tenten encarou o Byakugan de Hanabi. Esses olhos já evoluíram para o Tenseigan, não é? Você consegue controlá-lo direito agora? Todos os outros também olharam para Hanabi, igualmente curiosos. Se Hanabi conseguisse recuperar a evolução do Tenseigan, ela certamente alcançaria o nível Kage e até mais. Mais um passo adiante e ela poderia atingir o nível dos 6 caminhos como Neji. Para Konoha e para o mundo Shinobi, seria uma enorme bênção. Isso significaria que o futuro teria mais um pilar de esperança. Os olhos de Hanabi mudaram naquele instante. Um leve brilho azul se espalhou por eles, mas desapareceu quase imediatamente. Ainda assim, o que todos viram foi suficiente para deixá-los animados e com inveja. Hanabi deu um sorriso envergonhado. Por enquanto, só descobri alguns truques. Ainda estou longe disso. Orochimaru também analisou para mim. Como este Tenseigan se degradou, o poder ocular está muito fraco. Então, só conseguirei alcançar outra evolução quando minha força atingir um certo nível. E mesmo se eu falhar, posso absorver um pouco do poder ocular daquele Tenseigan gigante para desencadear a evolução novamente. Ele me disse para me concentrar em melhorar e não me pressionar. Capítulo 459. Orochimaru realmente merecia o título de maior cientista do mundo Shinobi. Contanto que tivesse condições experimentais suficientes, ele sempre produziria resultados. E sua pesquisa sobre o Tenseigan claramente já havia dado frutos. Quanto ao progresso atual, somente os superiores sabiam. Afinal, a liderança vinha supervisionando Orochimaru o tempo todo e visitava o laboratório periodicamente para verificar pessoalmente o andamento. Orochimaru também se mostrou muito cooperativo. Dadas as circunstâncias, ele estava mais do que satisfeito. Não tinha motivos para causar problemas. Isso foi bom. Evitou uma dor de cabeça para todos. A reunião não durou muito.
Todos melhoraram o humor, aliviaram o cansaço e a ansiedade causados pelo trabalho incessante e se sentiram visivelmente melhor. Quando pareceu ser o momento certo, o grupo começou a se dispersar. Natsuki usou o Iraishin, deus voador do trovão, para enviar Tenten e seu sogro de volta ao hospital, e então retornou ao escritório do Hokage. Mas como Orochimaru havia aparecido, Natsuki achou melhor dar uma olhada. Ele deixou 3 Kage Bunshin, clones das sombras, para trás e no instante seguinte surgiu no laboratório. Orochimaru, no meio de um experimento, ergueu a cabeça. Seu sorriso tinha aquele tom rouco familiar. Natsuki-kun, o que o traz aqui? Se bem me lembro, os 5 Kage inspecionaram o local não faz muito tempo. Não me diga que descobriu que estou fazendo algo maligno? Natsuki encontrou um lugar e sentou-se. Você andou fazendo alguma maldade ultimamente? Orochimaru balançou a cabeça. Não há tempo. Então, aí está. Natsuki olhou de relance para o Tenseigan gigante próximo. Um grupo de nós foi ver as cerejeiras em flor hoje. Vimos que a Nabi já descobriu alguns dos truques do Tenseigan, então vim ver os resultados. E foi isso. Orochimaru parecia iluminado. Ele não escondeu nada. Simplesmente apontou para a própria testa. Natsuki franziu a testa confusa. No segundo seguinte, uma fenda vertical se abriu na testa de Orochimaru. Um terceiro olho. E era um Byakugan. Pior ainda, o Byakugan começou a mudar, a cor alterando-se gradualmente até ficar azul. Orochimaru ergueu a mão. Uma explosão de atração puxou uma cadeira para o ar, e então uma explosão de repulsão a lançou para longe. Natsuki ergueu uma sobrancelha. Você implantou um Byakugan em si mesmo e até o evoluiu para um Tenseigan. Você tem coragem. E realmente conseguiu. Orochimaru fechou o olho vertical novamente e sorriu. Não é nada de especial. O Byakugan é diferente do Sharingan. Ele não rejeita linhagens sanguíneas não Otsutsuki. E eu estou usando um corpo de Zetsu branco agora, então minha compatibilidade com olhos especiais é extremamente alta. Além disso, este Byakugan é o olho que eu pedi para o Naruto-kun criar para o Toneri usando o Iton, Liberação Yang. Ele também tem o potencial de evoluir para um Tenseigan. Contanto que eu absorva mais poder ocular do Tenseigan gigante, o sucesso é inevitável. Natsuki riu sem se conter. Karma. Os céus não atendem orações, mas com certeza guardam recibos. Ele não pôde deixar de se perguntar se Toneri se arrependia agora de suas escolhas passadas. Viver assim provavelmente era pior do que morrer. Ainda assim, Natsuki estava curioso sobre o nível atual de Orochimaru. Então, qual é a sua força agora? Você consegue alcançar o nível dos 6 caminhos? Orochimaru balançou a cabeça. Não sou da linhagem Otsutsuki. Só consigo extrair uma porção do poder do Tenseigan, o suficiente para ir além do nível Kage. Entrar no território dos 6 caminhos seria extremamente difícil. Contudo, se eu usar Fushi Tensei, reencarnação de cadáver vivo no sujeito de teste, então certamente conseguiria. Essa sim foi uma boa ideia. Comparado ao corpo de um Zetsu branco, o corpo de Toneri era obviamente superior. Se Orochimaru conseguisse se apoderar daquele corpo, ele obteria o sangue Otsutsuki. Então, com o Tenseigan instalado, alcançar os 6 caminhos no futuro seria totalmente plausível. Natsuki não se opôs. Um sujeito de teste era um sujeito de teste. Orochimaru podia lidar com isso como quisesse, contanto que não desperdiçasse os materiais. O que Natsuki realmente queria saber era outra coisa. Orochimaru, se você tomar o corpo de Toneri e conseguir entrar no reino dos 6 caminhos, o que pretende fazer? Se libertar do confinamento e se tornar independente novamente? Orochimaru não hesitou. Balançou a cabeça. Os 6 caminhos não são nada. Diante de você, Natsuki-kun, eu seria como uma formiga. Tentar fugir seria pedir para morrer. E embora eu não seja uma boa pessoa, já disse antes que se o mundo Shinobi for destruído, ele se tornará terrivelmente entediante. Então, não me recusarei a contribuir para protegê-lo. Mais importante ainda, o poder e a imortalidade que busco apontam para os Otsutsuki. Somente cooperando com você poderei realizar meu sonho, não é? Natsuki olhou para ele por um longo momento. Ele percebeu que Orochimaru não estava mentindo. E não havia necessidade de mentir. Se Orochimaru conseguisse se tornar parte da força da Liga, então ele seria, de fato, alguém em quem eles poderiam confiar. Considere isso como uma conquista de seu retorno por mérito próprio. Após refletir sobre o assunto, Natsuki disse, vou discutir isso com os superiores. Sua ideia provavelmente não encontrará oposição. Portanto, não haja por conta própria. Use Toneri como material de pesquisa até ter certeza absoluta de que não precisa de mais nada dele. Assim que a liderança concordar, você poderá prosseguir com o Fushi Tensei. Não se preocupe. Ainda tenho muita pesquisa pela frente. Não serei imprudente. Orochimaru se mostrou excepcionalmente receptivo quando o assunto eram experimentos. No entanto, peço a ajuda de Naruto-kun mais uma vez. Peça a ele para criar outro olho para Toneri. Preciso preparar um par completo de Tenseigan com antecedência. Não quero começar a usá-lo até ter os 2. Natsuki não recusou esse tipo de pedido. Vou denunciar. Só então Orochimaru pareceu satisfeito, baixando a cabeça para continuar seu trabalho. Natsuki ficou um pouco decepcionado. Parecia que Orochimaru ainda não tinha feito nenhum progresso com aquela ideia do documento sobre a vida. Se tivesse feito, com certeza teria dito. Mas Natsuki também sabia que não podia forçar a situação. Ele não hesitou e simplesmente desapareceu num instante. Em outro lugar, a equipe de Kakashi recebeu a ordem e imediatamente começou a se deslocar em direção à Terra dos Vales.
Como os superiores suspeitavam de Vitor, precisavam de uma investigação minuciosa. Felizmente, os membros do esquadrão de Kakashi eram extremamente competentes em reconhecimento, então esperavam que fosse fácil. Em menos de um dia, a equipe de 4 homens chegou à Terra dos Vales. Após se transformarem, eles se infiltraram silenciosamente na cidade onde a empresa de Vitor estava localizada. Primeiramente, eles coletaram informações sobre a empresa e ouviram muitos comentários positivos. A empresa de Vitor dedicava-se principalmente ao desenvolvimento e comércio internacional de equipamentos médicos. A qualidade era excelente, o que gerava lucros significativos. A empresa também contratava um grande número de trabalhadores na região dos vales, e a procura por emprego era extremamente alta. Portanto, sua reputação era excelente. Sempre que o recrutamento era anunciado, civis corriam para se candidatar. No entanto, algumas pessoas perceberam algo estranho. Alguns de seus amigos e parentes entraram para a empresa e depois desapareceram. Diferentemente dos funcionários que entravam e saíam normalmente, algumas pessoas realmente não foram vistas novamente. A explicação da empresa era que esses funcionários haviam participado voluntariamente de experimentos importantes e agora estavam morando no local. Por motivos de confidencialidade, eles não tinham permissão para sair e as visitas eram proibidas. Essa explicação só deixou as pessoas mais inquietas. Talvez tenha sido instinto. Mas algumas pessoas pressentiam vagamente que algum tipo de ameaça já havia se infiltrado nas sombras como uma rede. Após a investigação preliminar, Kakashi e os outros 3 se reagruparam, todos com expressões sombrias. Eles também haviam claramente percebido o problema. Capítulo 460. Shino disse, esta empresa não existe há muito tempo, mas sua reputação sempre foi boa, e seus funcionários também. No entanto, eles nunca tiveram o hábito de obrigar os funcionários a comer e dormir dentro da empresa. Essa mudança é repentina e extremamente anormal. E se trata apenas de alguns funcionários selecionados. Se eles simplesmente não tivessem permissão para sair, tudo bem, mas nem mesmo visitas são permitidas. Só isso já é suficiente para levantar suspeitas. A questão crucial é o que exatamente é esse suposto experimento importante. Kiba se pronunciou. Se eles estão testando novos dispositivos médicos e permitindo que os funcionários os experimentem em primeira mão, talvez seja possível justificar. Mas esse tipo de coisa não precisa desse nível de sigilo. Esta empresa vende equipamentos médicos. Pesquisa é normal. Contanto que não vazem dados, tudo bem. Mas agora eles estão se esforçando para esconder tudo, como se estivessem deliberadamente acobertando algo. Yashi disse com a calma de um veterano. No mínimo, esses funcionários desaparecidos provavelmente não voltarão. Ou os experimentos falharam, ou eles foram silenciados. Yashi estava aqui no lugar de Hinata. Originalmente deveria ter sido o time 8 a seguir Kakashi, mas Yashi ponderou o perigo da missão e também conhecia a personalidade de sua filha. Ele entendeu que ela não era adequada para esse tipo de tarefa. Então, ele ocupou o lugar dela sem hesitar. Nesse ponto, Yashi já não sentia nenhum arrependimento. Ele vira o clã se libertar da decadência e começar a prosperar. Seu desejo já havia sido realizado. Agora, seu único desejo era que sua filha estivesse sã e salva. Ele havia sido muito duro com Hinata no passado, e a culpa pesava em seu coração. Ele se recusou a deixá-la assumir uma missão tão perigosa, então interveio e forçou a substituição, tudo para que Hinata não fosse exposta ao perigo. Era excessivamente protetor, mas também era o amor de um pai. No fim, Kakashi não rejeitou a ideia. Shino e Kiba também conseguiram entender. E assim, de repente, Hinata foi temporariamente deixada para trás pelo time 8. Kakashi disse gravemente, tenho um mau pressentimento. Este tal experimento não é nada simples. Tsunade e os outros nos ordenaram que investigássemos mais a fundo, o que significa que eles também pressentiram algo estranho. Portanto, desta vez, sem alertá-los, precisamos desvendar os segredos de Vitor e desta empresa. Shino respondeu imediatamente, vou enviar alguns insetos para dentro para dar uma olhada. Talvez encontremos alguma coisa. Kakashi assentiu. Então vamos contar com você, Shino. Shino não perdeu tempo com palavras. Ele liberou um enxame de seu corpo, mas os insetos se dispersaram rapidamente, voando em direção à empresa de diferentes direções e em momentos distintos. Os outros, quando você disse alguns, você quis dizer, um exército inteiro. Ainda assim, ninguém o deteve. Quando se tratava de insetos, ninguém naquela época os entendia melhor do que Shino. Deixaram que ele cuidasse disso. O inimigo podia ser astuto, mas certamente não estava em constante guarda contra insetos. Em uma época como esta, até mesmo restaurantes sofisticados tinham moscas. Imagine então um prédio comercial. Os insetos de Shino eram minúsculos. As chances de serem notados eram naturalmente baixas. Os insetos exploradores de Shino não tinham muita inteligência, mas conseguiam registrar o que viam como câmeras. Quando retornavam para Shino, transmitiam essas imagens armazenadas de volta para ele. Durante os exames Chunin, Shino havia colado da mesma maneira. Os 4 esperaram pacientemente do lado de fora. Em pouco tempo, os insetos começaram a retornar em ondas. Shino imediatamente os recolheu em sua mão e começou a extrair as imagens que haviam capturado. Nas imagens, os funcionários estavam todos trabalhando de cabeça baixa. Alguns fabricavam equipamentos. Alguns montavam peças. Alguns faziam inventário. Alguns limpavam. Não havia nada de muito óbvio. Até que o último punhado de insetos retornou. Só então Shino finalmente viu Vitor.
Vitor, acompanhado por uma secretária, entrou em um laboratório lacrado. Os insetos entraram logo atrás. O motivo de não terem retornado por tanto tempo era simples. A porta havia se fechado e eles não conseguiam sair. Mas a conversa gravada entre Vitor e a secretária permaneceu. Nas imagens, Vitor e a secretária estavam em pé diante de um enorme recipiente de vidro. Suas bocas se moviam constantemente, claramente discutindo algo. Shino imediatamente usou a leitura labial para decifrar parte do que foi dito. E sua expressão mudou imediatamente. Kakashi e os outros dois viram e perguntaram rapidamente: Shino, o que você encontrou? Shino ajustou os óculos de sol. Sua voz estava grave. Vitor mencionou fragmentos da árvore divina. Ele está usando fragmentos da árvore divina para experimentos. Fragmentos da árvore divina? Kakashi e os outros se sobressaltaram. Eles não esperavam que a trilha se conectasse repentinamente à árvore de Deus. O que era a árvore de Deus? A 10 caudas. E no entanto Vitor possuía fragmentos da 10 caudas. Somado à forma estranha como ele havia participado da guerra Shinobi anteriormente, era óbvio que ele havia ido ao campo de batalha em busca da 10 caudas. Naquela época, as 5 grandes vilas e grandes nações foram declaradas inimigas por óbito, e eles convocaram outros países, vilas e indivíduos para se juntarem à luta. Eles anunciaram o plano do inimigo: coletar as bestas com cauda e fundi-las na 10 caudas. Eles não tinham dito explicitamente a árvore de Deus. Mas qualquer pessoa com um mínimo de inteligência entendia que a 10 caudas seria catastrófica. Até mesmo os Shinobi queriam ficar o mais longe possível. Para um mero empresário como Vitor, se lançar na guerra, audacioso como aço, significava que seu objetivo estava claro desde o início. Ele talvez já soubesse que a 10 caudas era chamada Árvore de Deus. E se ele sabia disso, então alguém o informou. O grupo de Kakashi não acreditava que o alto comando das forças aliadas se daria ao trabalho de contar isso a um forasteiro irrelevante como Vitor. Isso deixou apenas uma possibilidade: companheiro de Kaguya. O Otsutsuki oculto nas sombras. Ainda era uma hipótese, mas nenhum deles era estúpido. Todos sabiam que era muito provável. Vitor descobriu que as forças aliadas estavam lutando contra a 10 caudas, a árvore divina. Então, ele decidiu se juntar à guerra deliberadamente. Após a formação da árvore divina, ele se separou silenciosamente das forças aliadas e obteve fragmentos com sucesso. Após o fim da guerra, ele retornou à sua empresa e começou a fazer experiências com aqueles fragmentos da árvore de Deus. Será que ele estava tentando cultivar uma árvore divina completamente nova a partir daqueles fragmentos? Os melhores sujeitos experimentais foram os funcionários. Foi por isso que certos funcionários foram forçados a morar no local, por isso que não tinham permissão para sair e por isso que as visitas eram proibidas. Na verdade, eles provavelmente já estavam mortos em decorrência dos experimentos. Ou então estavam sendo usados como cobaias neste exato momento. Aquele desgraçado. Yashi estava furioso. Ele sequer entende o quão perigosa é a árvore divina. Ele está tentando cultivar uma nova e usando pessoas vivas como cobaias. Ele está cortejando a morte. Kiba, por outro lado, soltou um suspiro. Isso prova que Vitor conhece o segredo da árvore divina. Ele provavelmente está tentando cultivar uma árvore divina para si mesmo, comer o fruto de chakra e se tornar uma existência como os Otsutsuki. E quem lhe contou o segredo provavelmente é o companheiro de Kaguya, o Otsutsuki que se esconde no mundo Shinobi. O tom de Kakashi era decisivo, mas havia se tornado mais leve. Pensávamos que seria como procurar uma agulha no palheiro. Em vez disso, encontramos uma pista muito rápido. Se conseguirmos trazer este Otsutsuki à luz e eliminar a ameaça oculta do mundo Shinobi, então poderemos nos concentrar inteiramente nos Otsutsuki que estão além dos céus. Com uma descoberta como essa, eles precisavam informar imediatamente seus superiores. E para obter mais informações, a equipe deles teria que investigar ainda mais a fundo em seguida. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.